Bastidores revelados da reunião do São Paulo aí na Barra Funda após vexame contra o Vasco. Vamos comentar aí sobre isso, tá? Tem muito assunto, tem muitos detalhes aí dessa reunião pra gente comentar com vocês. Tem atualização aí também sobre a situação do Thiago Mendes aí, tá? Vamos comentar também sobre isso e muito mais, meu querido. Você que é novo no canal, se inscreve, caso não for inscrito, ativa o sininho e deixa seu like. Belezinha? Tranquilão? Então vamos embora para as notícias do São Paulo e vamos começar aí falando sobre desfalque para o jogo contra o Criciúma. Tá aí a informação do Gabriel Sal. Rodrigo Nestor deve ser desfalque contra o Criciúma nesta quinta-feira. O meia não teve uma lesão detectada nos exames, mas segue com um incômodo muscular. A expectativa é de que volte para o jogo contra o Bahia no próximo domingo, tá? Então tá aí, né? Ontem foi de reapresentação na Barra Funda, ele fez os exames, né? Constatou aí nenhum tipo de lesão, menos mal, né? Boa notícia, mas deve ser desfalque, né? Segundo Gabriel Sá, para o jogo de quinta-feira e deve voltar contra o Bahia, né? Enfim, vamos aguardar essa situação aí do Rodrigo Nestor, belezinha, rapaziada? Bom, vamos avançando aí e olha só. Caleri atravessa sua maior seca de gols em 2024. Assim como o São Paulo, o Caleri não atravessa um bom momento. O vice-artilheiro do São Paulo, o atacante argentino, não balança as redes há 4 partidas, seu maior jejum em 2024. Ele não marcou, né, contra o Inter, Corinthians, Cuiabá e Vasco, tá? Nunca nessa temporada o Caleri tinha ficado tanto tempo sem marcar um gol, tá? Seus maiores períodos sem marcar ocorreram no início do ano, quando ele passou em branco nos seus 3 primeiros jogos, tá? Então tá aí, pela primeira vez da temporada o Caleri fica 4 jogos sem marcar gols aí, né? Tá vendo uma seca aí de gols. Assim, cara, o último jogo que ele fez foi contra o Cruzeiro, né? Aí teve a data FIFA, aí a gente voltou a jogar contra o Inter, ele fez gol contra o Inter, teve aquele impedimento bizarro que deram lá. Contra o Corinthians ele não fez gol, mas jogou bem, fez um bom jogo, né? Fez aquele baita pivô, o primeiro gol do São Paulo, do Lucas. Contra o Cuiabá, o São Paulo nem sequer passou perto de fazer um gol, de ganhar o jogo, né? Foi um jogo horroroso aí, a bola também não chegou pro cara. Contra o Vasco, ele saiu no intervalo, mas no primeiro tempo a bola também não chegou pra ele, né, cara? Só que assim, ele tá 4 jogos sem marcar gols, aí 3 jogou mal junto com o time, né? Contra o Corinthians ele fez gol, mas jogou bem, mas a bola não chega pro cara, velho. O cara é centroavante, o cara do último toque, irmão. Tem que estar a construção, o lançamento, dar o passe pra ele, porque senão ele vai ficar sem fazer gol, cara. Caleri, Pedro, Cano, esses caras, irmão, são cara do último toque, né? O Diego Costa do Grêmio são os centroavantes aí de último toque, velho, né? Apesar que eu acho que o Caleri cada vez mais vem melhorando aí o seu desempenho fora da área. Acho que cada vez mais ele tá melhorando o seu jogo fora da área. Aí, mas se a bola não chegar, irmão, vai ficar difícil ele meter gol aí, né? E nesses 4 jogos não teve chance clara que ele desperdiçou, né? Porque a bola não chega. Segundo o Globoesporte.com, o goleiro do rival, Carlos Miguel, ou ex-goleiro, era para ter sido contratado pelo São Paulo em 2021. Na época, ele jogava no Boa Esporte e chamou a atenção do São Paulo, que queria trazer um reserva para o Thiago Volpi. O negócio não saiu, pois o São Paulo definiu outras posições com maior prioridade, tá? Então tá aí, segundo o Globoesporte.com, o São Paulo já teve interesse em cortar o Carlos Miguel em 2021, né? 2021 foi o primeiro ano dessa gestão aí do Casares e não veio porque o São Paulo preferiu, né, cara, e contratar outros jogadores, tinha outras prioridades aí, né? Porque em 2020 o São Paulo contratou o Willian, né, que tratou sem freio, que a galera apelidou ele, o Orejuela, né? Quem mais? Nossa, um monte de jogador aí, cara. Algumas contratações completamente absurdas e questionáveis aí. E o São Paulo queria o Carlos Miguel, né? O Carlos Miguel chamou a atenção da diretoria, mas o São Paulo preferiu contratar outros jogadores. Aí a gente tava falando do clássico contra o Corinthians, né? Ele que salvou, né, o Corinthians lá da derrota, né, cara? Que ele fez uma defesa bizarra no segundo tempo aí do jogo, naquele chute do Michel Araújo no segundo tempo, né, cara? Foi uma defesaça, literalmente um milagre aí. Ele é bom goleiro, né? Parece ser muito bom aí. E meteu o pé na bunda do Corinthians, hein, cara? Primeira oportunidade que teve de ir embora, vazou, né? Vai jogar agora no Nottingham Forest aí da Inglaterra. Ele é bom, ele só não segura a bola, né? A bola vem, mas ele dá, né? Joga para um lado, joga para o outro. Ele só não segura uma bola, né? Ele dá tudo quanto é chute, ele dá rebote. Vocês já perceberam isso aí?
O Luiz Gustavo, no clássico que teve contra o São Paulo, chutou uma bola fraquíssima no gol no segundo tempo, mano. Ele tá todo torto lá, jogando a bola pra fora. Ele é bom, né? Só não segura uma bola, mas que ele é muito bom goleiro, ele aí, né, cara? Ele tá provocando lá, né, o Luciano, né? Que a gente lembra no clássico aí, né? Mas enfim. Bom, vamos falar sobre 2 jogadores aí que sumiram, tá? Tá aí, ó, rapaziada. Blog do São Paulo. Depois de elogios, Eric e Rodriguinho somem do time do São Paulo. Depois de começarem bem e receberem elogios de Zubeldia, Eric e Rodriguinho desapareceram do time do São Paulo, né? O Zubeldia chegou a rasgar elogios aí para o Eric. O Rodriguinho tomou o espaço do Rames Rodrigues, o jovem de 20 anos, que não havia estreado na temporada sob o comando de Carpini, disputou 5 jogos desde a chegada do novo treinador. Na vitória por 2-0 contra o Águia de Marabá, o Rodriguinho saiu do banco e quase marcou o 3º gol do São Paulo, enquanto o Rames Rodrigues novamente tinha ficado de fora da lista dos relacionados. Desde então, ambos sumiram. É um dos pontos em lacuna aberta que fica no plantel sobre o técnico, que obviamente tem autonomia nas mãos para botar ou não os jogadores, né? Internamente a explicação é de que não jogam por opção técnica. Essa é uma das questões do Zubeldia, né, que a gente comentou aqui. Pode fazer crítica para ele, questionar algumas escalações, alguns jogadores que jogam mais, outros jogam menos aí. E uma delas é literalmente o Rodriguinho, que jogava muitos jogos, depois some do nada. O Eric era muito elogiado nas coletivas, mal entra, né? E talvez o maior deles é o André Silva, né? Porque o André Silva, né, não entrava no jogo. Aí no outro entrava 10 minutos, no outro entrava 5 minutos, no outro não jogava. Aí do nada o cara ia titular contra o Vasco, né? Que ele até fez o gol do São Paulo contra o Vasco. Do nada ele começou como titular. É a mesma coisa, por exemplo, do Ferreirinha. Você já imaginou se o Ferreirinha começa como titular na quinta-feira? É bem incoerente, né? Porque o cara mal joga e do nada titular, fica uma incoerência aí. E o Eric literalmente sumiu aí, né? Com ele e o Rodriguinho, né? Aí, como eu falei, o Ferreirinha também ganhando poucas oportunidades, vinha jogando muito bem aí, fazendo gols. E o próprio André Silva também, que perdeu oportunidades, né? Perdeu oportunidades, aquele jogo contra o Águia de Marabá, perdeu muito gol, né? Depois de lá, ele começou a jogar cada vez menos. E do nada foi titular aí contra o time do Vasco. Essa aí é uma questão, né, aí do Zubeldia, que muitos questionam e com razão, convenhamos, né? Com razão aí, tá bom? Bom, vamos já começar a falar aí sobre algumas situações de bastidores, né? Primeiro sobre o Sabino, tá aí a informação do André Hernan. O Sabino conversou com os preparadores físicos do São Paulo e o assunto sobre o banco de reservas em São Januário está superado. Tudo certo entre eles e vida que segue. Assunto encerrado, tá? Então o primeiro ponto que a gente vai comentar é sobre o Sabino aí. Segundo, ele teve a conversa do preparador com o Sabino, tá tudo certo. Aí a punição, cadê? Não vai ter nenhum tipo de punição, multa, nada. O cara vai lá, reclama com o preparador físico na hora do aquecimento e tá tudo certo. Esse é o recado que você passa pro elenco, né, rapaz? Se o Sabino, que acabou de chegar, não ganhou porra nenhuma, acabou de chegar, pode reclamar do que tem que aquecer, tu imagina os caras que são grandões, os caras que são os principais do time, né, que foram campeões já pelo São Paulo, né? Eu, assim, cara, dependendo de qualquer coisa, tá? Eu achei que tinha que ter punição, até que você passa um recado pros outros jogadores. Ó, fez aqui, irmão, ato de indisciplina, né? Reclamando que tinha que aquecer, multa pra você, outro tipo de punição. Aí, mas você passa outro recado, né? Pô, se o Sabino pode, os outros também podem. Você imagina como é que é na cabeça dos jogadores, né? Acho bizarro essa situação aí do Sabino, tá? Acho que tinha que ter uma multa aí, uma punição, acho que alguma coisa tinha que acontecer com ele aí, né? Mas não teve, enfim. Agora, rapaz, vamos lá, ó. Informação aí do Globoesporte.com sobre a reunião e algumas situações que devem mudar os próximos jogos do São Paulo. A segunda-feira de reapresentação na Barra Funda, depois de folga no domingo. O elenco do São Paulo treinou normalmente. Houve um papo considerado comum da diretoria com a comissão técnica, como costuma acontecer às segundas, desde da passagem do Rogério Ceni pelo São Paulo, tá? Então teve a reunião, teve conversa. Segundo o São Paulo, é uma conversa que sempre acontece, que é uma coisa comum, né? Mas teve literalmente a conversa, tá? Olha só, nessa conversa, diretoria, Zubeldia debateram o planejamento para as próximas partidas, o calendário do São Paulo no futuro próximo e a importância de chegar ao fim de julho, quando a Copa do Brasil e a Libertadores voltarem,
a ser disputada com uma tranquilidade no Campeonato Brasileiro, tá? Então você pode estar tranquilo no Brasileirão quando voltar às Copas aí. Por isso, a tendência é que o São Paulo nas próximas rodadas tenha força máxima, sem preservar jogadores diante, né, como aconteceu, né, contra o Cuiabá e contra o Vasco, nas derrotas do São Paulo, tá bom? E a gente teve vários casos, né, cara? A gente teve aí, né, o G até botou aqui, ó, no Morumbi, aí, né, no primeiro jogo, o treinador decidiu preservar o Lucas e o Nestor, no caso, na primeira derrota pro Cuiabá, né, o Nestor, o Lucas ficou no banco e o Luiz Gustavo também ficou naquele jogo no banco, né? E entraram no segundo tempo. Contra o Vasco, o Arboleda e o Luciano sequer viajaram para o Rio de Janeiro. E o Caleri foi substituído ainda no intervalo. Todos por desgaste físico e preocupação com o calendário. A frequência de jogadores preservados vai diminuir nas próximas rodadas, tá? Então, todas essas substituições aí, preservações, pensando no futuro, no calendário, aí para não ter mais lesões, né? Porque quando ele chegou, ele tinha uma porrada de jogador machucado aí. Para os próximos jogos, nessa conversa que teve aí, deve diminuir nessa preservação aí. Agora, sobre essas especulações aí, né, em relação ao elenco e o Zubeldia, olha só. Enquanto isso, nas redes sociais, o São Paulo vê crescer teses entre torcedores de que há uma insatisfação com o trabalho do Zubeldia. O São Paulo tenta amenizar as especulações e dar respaldo para o treinador, que até pouco tempo era quase unanimidade entre a torcida, por causa da sequência de 12 jogos sem derrotas e a evolução em campo. Apesar da ciência de que há uma queda de rendimento, o São Paulo entende que não há um problema maior do que especificamente a oscilação no Campeonato Brasileiro. Acredita-se que é uma questão de campo e bola. Não há relatos internos de problema de relacionamento entre o elenco e a comissão técnica, tá? Na segunda-feira, por exemplo, o São Paulo realizou um treino dividido em 3 partes. A última será apenas com atletas que não entraram em campo, contra o Vasco. Mas o atacante Caleri, que foi titular e substituído no intervalo, pediu para também realizar esta atividade, tá? Um fato também que foi debatido internamente foi a questão do Sabino, tá? Que já foi um assunto resolvido. O Sabino já comentou, né? Acabamos de comentar sobre o Sabino, a informação que o André Hernan trouxe aí, tá? Então tá aí, né? Falamos sobre a questão já dos jogadores preservados e esse negócio aí de que há uma insatisfação do elenco com os Beldia, né? Ninguém, né, meu? Todo mundo, né, traz aí que isso não existe, né? Que o problema mesmo é a oscilação, que o time tá mal mesmo e o assunto é campo e bola, que não tem nada de jogador querendo queimar técnico, né? O Gé trouxe isso aí, o Gabriel Sá também trouxe, o Arnaldo Ribeiro também trouxe. Todo mundo que cobre o São Paulo, ninguém trouxe informação de que há uma insatisfação aí do elenco com os Zubeldia. Menos mal, né? Porque só faltava os caras derrubarem um técnico aí com 12 jogos, né? O cara acabou de chegar aí, ainda bem que não é, e vou acreditar também que não sei, né? Porque às vezes tem muito torcedor também, cara, que às vezes cria umas coisas na cabeça e leva como verdade, né? Eu mesmo, né, comentei no pós-jogo, cara, é muito estranho o comportamento do jogador de São Paulo contra o Cuiabá e contra o Vasco. O que tá acontecendo? Tem algum tipo de problema, né? Aí você começa a ver, pô, jogador que não viaja, ninguém sabe por quê. Os caras do São Paulo andando em campo. Jogador reclamando que não tem que aquecer. Começa a ter um contexto de que, opa, alguma coisa tá errada, né? Mas segundo todo mundo que cobre o São Paulo, todas as fontes aí, não tem nenhum tipo de problema, né? Então, esperamos aí evolução do São Paulo aí e principalmente, né, além da evolução, é a mudança de postura dentro de campo aí, né, para tentar se reabilitar no Campeonato Brasileiro, né? Enfim, esse é o clima aí na Barra Funda, tá? Bastidores aí com o Globoesporte.com trouxe dessa conversa que teve ontem, segunda-feira, tá bom? Informação do blog do São Paulo. Thiago Mendes viaja a Doha para resolver pendências com Al Rayyan, buscando sua liberação para o São Paulo. O meia Thiago Mendes, em negociação com o São Paulo, viajou com sua esposa para Doha, no Catar, visando, junto com seu agente, definir a sua liberação do Al Rayyan e conseguir prosseguir com o São Paulo. Eles viajaram visando a definição do assunto e encaminhamento de mudanças necessárias da família. Ao menos a expectativa, enquanto Paulo Pitombeira e seu agente estão atuando nas conversas com os donos do clube, tá bom?
necessário reforço para o meio campo do São Paulo, ele é alvo e foco absoluto no momento do São Paulo, que está sem o Pablo Maia, que está sofrendo no setor. Bobadilha na seleção, na Copa América, né, que jogou ontem contra a seleção da Colômbia, tá? Então tá aí, tá? O Thiago Mendes e a esposa dele viajaram aí pro Catar, né, pra Doha, para ver se consegue um avanço aí na sua liberação do Al Rayyan, né, para ele ser aí confirmado como jogador do São Paulo, né, cara? Cara, a gente pediu um volante, apesar que sim, né? Evidentemente que ele não pode jogar agora, né? Ele só vai poder jogar, se eu não me engano, a partir de 10 de julho, né, do mês que vem, se eu não estou enganado, né? Tem 4 jogos até lá que a gente não pode pôr os jogadores que for caso seja contratado, né? Por exemplo, você não pode trazer o Thiago Mendes e o Alexandre, né? Ou um dos dois, só pode jogar, se não me engano, daqui 4 jogos é quando abre a janela aí. Ele não pode jogar por agora, né? Só a partir aí do mês que vem. Vamos aguardar aí, certo? Se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.